Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Olá, hoje nós temos um programa pontuando que nós vamos falar sobre a China. E sobre a China, dá para falar muita coisa, porque a China é uma sociedade milenar. Eu vou fazer umas observações iniciais e depois eu vou chamar o professor Lejane para falar da fase atual da China, depois da morte de Mao, esses últimos 40 anos, o que fez com que a China chegasse ao sucesso que é, com todos os percalços, mas é uma economia de inovação, é um socialismo de mercado, é uma modificação na forma de ver a economia e na forma de ver essa economia onde a sociedade está inserida. Na realidade, a China não deixou de ser comunista ou socialista, ela apenas mudou a forma de ser socialista ou ser comunista, e isso aí foi uma evolução que a gente pode observar com todos os ganhos de qualidade social, econômica, tecnológica e muitos outros avanços que ela está à frente. Tudo bom, Alexandre? Hoje nós vamos fazer uma preleção sobre a China, tudo bem? Me ouviu, Alexandre? Oi? Eu falei, tudo bem? Tudo bem? Ah, não, tudo bem. Pensei que você já estivesse entrando na introdução. Vai lá. Não. Então, olha bem, o Lejane nos dá uma boa noite aí. A presença dele é sempre enriquecedora aqui para o nosso canal. Ele hoje vai falar de uma coisa muito importante e ele é um analista internacional. O Lejane não é só um sociólogo e um professor de sociologia. O Lejane é também, o professor Lejane é também um analista internacional e ele estuda vários assuntos e com isso você tem uma noção do todo, a noção da geopolítica mundial. E depois da nossa vinheta eu volto, eu vou começar a ler o texto que eu preparei para nós conversarmos. Um minuto. Bom, é o seguinte, a história da nação chinesa remonta mais ou menos a 4.000 anos. Historicamente, a nação chinesa sempre foi populosa. A cultura chinesa resistiu ao tempo e à adversidade como nenhuma outra. A história da China é notável e são acreditados aos chineses a invenção do papel, a bússola, porcelana, a imprensa de tipos, armas de fogo, banco de crédito, moeda de papel, leme de navegação, compartimentos à prova d'água para navios, a produção do aço em altos fornos e do sistema de comportas para canais, também vários outros fundamentos do mundo moderno. Fato é que, lentamente, esses conhecimentos foram trazidos para a Europa. Então, o princípio de tudo, de muitas das tecnologias que foram usadas, por exemplo, na Idade Moderna, pelos europeus, veio de um momento anterior da China, uma construção histórica da China. A China foi potência marítima antes dos navegadores europeus. Os chineses já dominavam a técnica da navegação e construção naval. Entre 1405 e 1433, os chineses navegavam no Sudeste Asiático e deram a volta por ali umas 7 vezes também o Oceano Índico. A frota chinesa era a maior do mundo à época e consistia em mais de 200 navios e cerca de 27.800 marinheiros e soldados. A China se tornou líder mundial no uso de armas baseadas em pólvora, construção naval e navegação, e na produção de porcelana e vários outros materiais que exigem um conhecimento tecnológico, de certa forma, para a época, avançado. Mas, por uma crença da superioridade de sua cultura milenar, baseada nos ensinamentos de Confúcio, que não encorajava o comércio ou tecia conceitos voltados à economia, Confúcio em seus ensinamentos, na realidade, ele versava mais sobre a moralidade pessoal, governamental, os procedimentos corretos, as relações sociais e econômicas, a justiça, a sinceridade. Então, deu-se um fechamento das portas do país para as ideias e pessoas estrangeiras. A China não gostava muito da comunicação com os estrangeiros, ela achava que a maneira de ser dos estrangeiros, principalmente no quesito da economia, do comércio, não era algo muito interessante para eles. A partir disso, houve uma pouca exploração geográfica. A investigação científica também se atrasou e um bom período depois a China perdeu esse protagonismo e ela já estava importando armas da Europa, onde a construção naval e as habilidades de navegação haviam se tornado avançadas. Um fator interessante é que a durabilidade e a individualidade da cultura chinesa, entre vários fatores, se deve muito à sua geografia, né? A
China ela tem montanhas no norte, várias regiões desérticas e um solo muito árido. Isso tudo dificultava a ascensão de outros povos até ela. Então, ela permanecia mais ou menos isolada. Os contatos com o Ocidente foram sempre feitos de maneira exígua e muito maiores que os contatos mercantis que ela teve na própria Ásia. Um fator que mantém a força vinculante cultural da civilização chinesa é a língua escrita comum e o corpo de literatura de grande antiguidade, que pode ser visto e lido em todos os lugares da China, isso ainda atualmente, independentemente de muitos dialetos que eram e são ainda falados. Esta literatura muito se ocupa de como as pessoas deveriam viver e como elas deveriam se comportar. Uma das contribuições para a tradição chinesa é a ênfase no mérito pessoal, no mérito à educação, e não uma ênfase ao nascimento como qualificação para uma posição na pirâmide social. Os chineses realmente pensam em meritocracia, mas um mérito de capacidade. Um autor chamado Colin Mason, jornalista, escritor e político australiano, porém nascido na Nova Zelândia, ele nos diz que o panorama está associado ao poder crescente do governo central. Isso é histórico na China. Há e houve sempre uma crescente reivindicação do confucionismo, inclusive atualmente. O mandarinato, que é um termo que designa um funcionário pertencente às classes dos letrados e recrutados por concurso, foi um instrumento administrativo mais longevo e teve o mais bem-sucedido porte da humanidade, que a humanidade já viu até agora. E isto é aparente na China até nos dias de hoje. O mandarinato desenvolveu muitas das características duradouras, como a adoção de ideia confuciana, de que a pessoa educada deveria ser guiada pela força do exemplo e não pelo medo da punição. Isso é uma outra característica muito diferente de nós, né? Havia um certo desprezo pelo comércio e pelo Ocidente, daquilo que o Ocidente chama de iniciativa privada. Os chineses não gostaram muito disso, historicamente. Isso explica muito do histórico atual da sociedade chinesa, porque ela é tão adequada ao comum, ao conjunto. A evolução da Europa se dá chegando àquilo que ficou conhecido como Revolução Comercial. Começou a acontecer uma revolução comercial na Europa, resultado da transição do período medieval para o moderno, visível na expansão ultramarina e no mercantilismo. E esta realidade será marcante a partir do século XV e, portanto, gerou alterações econômicas, obviamente. O elemento que ressurge é a moeda, que fora fundamental na economia. E, neste momento histórico, acabam as relações de subsistência e começam as relações de produção e troca. Isso ocorre entre cidades e os seus mercados, obviamente. A tecnologia se aprimora e passa a atender demandas que agora se fazem presentes. Novas técnicas agrícolas, técnicas contábeis de acordo com as novas formas de comércio. Acresce a isso a intensificação da mineração, aperfeiçoamento da cartografia, e isso deu curso a um complemento às navegações. As relações comerciais migram do eixo mediterrâneo para o Atlântico, porque as relações não se limitam mais ao continente europeu. A concepção econômica a esta época recebeu o nome de mercantilismo. A expansão ultramarina, impulsionada pelas grandes navegações, abriu caminho para o capitalismo comercial. Portugueses, entre outros povos europeus, foram autorizados a construir portos em regiões da Índia, China e Japão. A Revolução Industrial, mais tarde, veio a ser a transição para os novos processos de manufatura, e o cenário econômico muda com o surgimento de fábricas que necessitam de matéria-prima para o desenvolvimento de algumas tecnologias. Dessa maneira, nações industrializadas como França e Inglaterra viriam a ser novas protagonistas da conquista imperialistas aos países asiáticos. Inglaterra, França, Holanda e depois o Império Alemão foram ocupando territórios na África e na Ásia. Aos britânicos interessavam comercializar o ópio na China e fora dela. Os britânicos tinham feito algumas moções do ópio na China e queriam que a China, na Índia, e queriam que a China fosse um corredor e um consumidor desse comércio de ópio. O governo chinês se opunha a isso. Ele achava que a droga corrompia a sociedade chinesa, que é óbvio, né? Por causa dessa tentativa de imposição do comércio do ópio em rota da própria China e dentro dela, nós tivemos duas guerras chamadas Guerras do Ópio. A China perdeu as duas guerras do ópio. E após a segunda, ela perde regiões estratégicas de seu comércio, como de resto é tomada a capital Pequim. Assim, a derrota
para a Segunda Guerra do Ópio, ingleses e franceses vieram impor um tratado chamado Tianjin, não sei se eu falei o nome certo. Esse tratado obrigava a abertura de portos ao comércio internacional, liberdade para os estrangeiros viajar e fazer comércio para dentro da China, garantia de liberdade religiosa aos cristãos em território chinês, e a China deveria pagar pesadas indenizações de guerra à Inglaterra e França. Quer dizer, imperialismo mesmo, né? Os chineses tiveram lá dentro aquilo que eles não queriam, que era a presença dos estrangeiros e, o que é pior, fazendo comércio. Mas o fato é que o imperialismo na China ocorreu bem ao longo, mais profundamente, no século XIX, quando as potências europeias e também o Japão e agora os Estados Unidos ocuparam regiões asiáticas. Essa expansão para a Ásia se deveu claramente por fatores econômicos, quase que exclusivamente. O imperialismo na China foi marcado por batalhas, revoltas contra o domínio japonês e também contra o domínio inglês. Na virada do século XIX para o XX, o nacionalismo chinês cresceu. A China se transforma numa república. O período de 1916 a 1927 foi marcado por uma série de movimentos separatistas. Diferentes províncias do interior da China lutavam por sua independência. Nesse contexto, uma grande força passou a lutar contra os senhores da guerra, contra as forças estrangeiras que ainda estavam lá dentro e queriam garantir a centralização do poder na China. O Partido Nacionalista, que também era conhecido como Kuomintang. Entre guerras fratricidas e nacionalistas, entre nacionalistas e comunistas, apareceu uma liderança, Mao Tse-tung, um homem alto, quieto, de antecedentes no campesinato. Mao sabia que o problema essencial da China era rural e que a revolta teria de ser não urbana, mas sim revolta dos camponeses. E, devido à pobreza, o campesinato se reunia cada vez mais em torno da liderança de Mao Tse-tung. Mao era um habilidoso e imaginativo militar. Aliás, ele não era militar, mas ele tinha uma capacidade de planejamento e estratégia militar, porque ele era muito habilidoso. E ele insistiu na guerra por guerrilhas para estabelecer o comunismo. Em outubro de 1934, 100 mil combatentes do Exército Vermelho da China iniciaram a marcha de mais de 10 mil quilômetros em apoio a Mao. Conflitos e fadiga causaram a morte de 80% dos participantes da caminhada. Somente 15 mil chegaram ao seu destino final em Shanxi. Muitos perderam familiares, foram 368 dias de marcha com batalhas e escaramuças. As afiliações ao Partido Comunista cresceram enormemente até 1945. O partido vinha se organizando em uma rede onipresente de autoridade, conduzindo e guiando em todos os níveis, até mesmo em pequenas aldeias. O Partido Comunista foi o fio mantenedor do tecido da sociedade chinesa dali para diante, e isso ainda é reflexo ou refletido até hoje. Até que chega o dia de proclamar a República Popular da China, em 1º de outubro de 1949. Conflitos entre a China e o Japão remeteram-se ao final do século XIX, quando ocorreu a Primeira Guerra Sino-Japonesa, que terminou com a ocupação japonesa da ilha de Taiwan em 1985. Em 1931, o Império Japonês invadiu e ocupou o território chinês da Manchúria, declarando-o um Estado independente. Mais tarde, os japoneses foram intimados pela Liga das Nações a desocupar esse território. A China estava dividida entre dois governos nacionalistas e comunistas, os comunistas ao norte e os nacionalistas ao sul. Mas, diante das invasões japonesas, eles se uniram numa frente unida a fim de combater o inimigo comum. Quem muito fala dessa frente entre os japoneses, contra os japoneses, dos comunistas e dos nacionalistas, os comunistas de Mao Tse-tung e os nacionalistas de Chiang Kai-shek, pararam a guerra entre eles e foram contra o objetivo comum, que era expulsar os japoneses. No final da Segunda Guerra Mundial, o Japão é derrotado, devolve todos os territórios ocupados. Os comunistas continuaram a ganhar popularidade devido ao governo ruim, duro e inapto dos nacionalistas do Kuomintang na Manchúria. Entre guerras dos nacionalistas e comunistas, Chiang Kai-shek perde batalhas decisivas, seus soldados aos poucos se renderiam. Os comunistas, em 1949, estavam finalmente prontos para cobrir todo o território chinês e assim Chiang Kai-shek se refugia na ilha de Taiwan. A partir daí, acenava-se não apenas a possibilidade de mudanças sociais profundas no país na direção de uma sociedade igualitária, mas também um compromisso em enfrentar os desafios relacionados ao desenvolvimento de sua base material nitidamente atrasada em relação às nações industrializadas
e a preservação da integridade territorial do país após quase um século de invasões estrangeiras. A vitória comunista viu a nação mais populosa do mundo em um dos piores momentos de sua história milenar. A moeda havia perdido valor, grande parte do povo era analfabeto, a organização interna era precária, o solo estava exaurido, desmatado e muitos problemas sociais de saúde pública e problemas relevantes no âmbito econômico. Após a conquista do poder em outubro de 1949, as atenções do Partido Comunista Chinês voltaram-se para os objetivos econômicos imediatos, por exemplo, debelar a elevada inflação, recuperar o setor produtivo. Até 1952, as produções agrícolas e industriais atingiram níveis superiores ao alcançado nos períodos antes da Revolução, ampliando a legitimidade do novo regime do comando de Mao. A reforma agrária, que já havia ocorrido nas áreas sob controle dos comunistas do período anterior à Revolução, veio a se estender por todo o país. Promoveram a desapropriação das terras da aristocracia fundiária, as quais eram redistribuídas entre os camponeses, ao mesmo tempo em que eram concedidos alguns direitos sociais básicos que já haviam sido implementados em outras partes sob o domínio dos comunistas, como, por exemplo, a expansão do ensino primário e a saúde básica, a lei do divórcio, além da proibição peremptória do ópio. Nas cidades, as empresas estrangeiras foram nacionalizadas e teve início a expropriação das empresas privadas. Foram levadas a cabo os movimentos de reeducação, cujo objetivo era difundir os novos valores que deveriam vigorar no regime recém-instaurado em oposição à antiga ordem. Em 1952, foi realizada a campanha dos 3 antes: anticorrupção, antidesperdício, antiburocracia, dirigida aos funcionários do governo, da indústria e do próprio Partido Comunista, seguida pela campanha dos 5 antes: anti-suborno, anti-evasão fiscal, anti-roubo de bens públicos, anti-fraude, anti-divulgação de segredos do Estado, que era destinado aos capitalistas, mormente industriais, mercadores, banqueiros, que ainda restavam ao país, no país. Essas 2 campanhas de reeducação seriam a pedra de toque para a substituição de empresários e altos funcionários ligados à antiga ordem por outros alinhados às diretrizes do PCC, Partido Comunista Chinês, assegurando ao governo comunista o controle total sobre a atividade econômica doméstica. No setor da saúde pública, as propostas para o declínio da mortalidade focaram em 4 grandes categorias de fatores: intervenções de saúde pública, aumentos da educação geral, saúde pública e sinergias educacionais e a expansão da atenção primária à saúde. Outras categorias, como treinamento de parteiras, campanhas contra a desnutrição ou promoção de imunização, vacinas, tiveram o potencial de impacto na sobrevivência de bebês e de crianças pequenas. Outras campanhas focaram no saneamento ambiental, remoção de lixo, construção de latrinas, compostagem de excrementos humanos, antes de usar como fertilizante para reduzir a concentração de parasitas intestinais e combater as pragas, ratos, moscas, mosquitos e percevejos. E a China fez grandes avanços na educação primária e secundária com Mao Tse-tung. Durante a década de 1950, os investimentos de capital em infraestrutura de escolas primárias e secundárias aumentaram 10 vezes e aumentos dramáticos na frequência seguiram-se a essa ação. Houve também um aumento na realização educacional das mulheres. A colaboração com a União Soviética fez estabelecer um modelo baseado em economia planificada, com foco em indústria pesada e produção agrícola. Todas essas atitudes permitiram à China alcançar um elevado crescimento econômico durante esses anos. No entanto, nem tudo foram flores, obviamente. Mao conseguiu sobre si alguma oposição que, em geral, era respondida com força. O temperamento de Mao era de comandante. Nem todos os projetos da China comunista, que estavam se estabelecendo e reafirmando sua união e poder central, foram de bom alvitre. Mas muitas estratégias foram erradas e muitos morreram em função desses erros, mas eles foram todos revistos e revisados. Após alguns fracassos na economia com o objetivo de manter a sua autoridade dentro do Partido Comunista Chinês, Mao estabelece a Revolução Cultural em 1966 e ela dura aproximadamente 10 anos. Ela se destacou pela participação radical da juventude, denominada Guarda Vermelha. O período maoísta foi de 1949 até 1978. Porém, Mao falece em 1976 e até a sua ascensão de Deng Xiaoping
que é assunto que quem vai tratar a partir daí é o Alexandre Birran. O PCC, sob o comando de Guo Gongfeng, manteve as mesmas diretrizes do período maoísta. Na estrutura de poder e influência do PCC, Deng Xiaoping tinha uma visão mais moderada acerca das transformações e das políticas que Mao defendia para a China. Depois que Mao faleceu, a Revolução Cultural teve fim e um novo governo assumiu o comando da China. Em 1978, Deng Xiaoping, opositor de Mao que tinha sido perseguido e enviado para o campo de reeducação durante a Revolução Cultural, assumiu a presidência da China. Daí por diante, a China deu um salto em direção à modernização e ao produtivismo. O esforço de Deng Xiaoping por reformas e abertura foi o ideário para que acabou lançando a China a perseguir, vir a ser a primeira economia do mundo. E agora nós vamos falar sobre essa economia, sobre esses últimos 40 anos, a partir de Deng Xiaoping, com o professor Alexandre Birran. Tudo bem? Gostou do histórico? Foi muita coisa? Não, foi bem, tá bom, bem resumido, né? Foi resumido, eu devo ter levado aí uns 20 minutos nesse resumo aí, mas a China é milenar, né? Contar 4.000 anos de China em 20 minutos está ótimo, meu amigo. Pois é, tá bom demais. Eu fiquei muito empolgado, porque eu li um primeiro livro, né, do Colin, esqueci o nome do restante agora, que é o australiano, e depois fui lendo outras, né? E tem uns autores aí que um dia eu queria reunir você e eles, aquele Elias Jabbour, o Paulo Gala, e aquele menino também, o Wallace Moreira, eles fazem a Conexão Xangai, né? Eu sempre assisto o programa deles. E eles têm uma análise da Ásia, principalmente da China e da Coreia. Eu estou, inclusive, fazendo o curso da Coreia agora com eles, e estou achando muito interessante. Toda hora eles fazem e inserem parâmetros da China, né? E uma das coisas que eles falam que eu acho muito legal é o seguinte: nós aqui, no Ocidente, nós não temos nenhuma visão, nós temos um olhar viciado de economia. Hoje eu assisti um programa deles que eles estavam falando sobre a questão do neoliberalismo, né? Que é uma estrutura em que o próprio capitalista não vê que ele está matando a galinha, né? E eles sempre fazem essas comparações. Mas eu vou deixar você seguir aí falando do Deng Xiaoping, personalidade, por que ele tinha essa mentalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho de Mao também, que eu sei que você é um admirador do Mao Tse Tung, né? E, naturalmente, ele cometeu alguns errinhos, mas diz aí, fica à vontade. Tá bom. Bom, boa noite a todos aí novamente, né? Agradeço aí o convite para falar. Eu não sou especialista em China, mas nós temos que estudar tudo, né? Todas essas regiões do mundo aí que estão tendo conflitos, e um dos 3 grandes conflitos hoje é no Mar do Sul da China. Então nós temos que prestar atenção. A China é uma potência em ascensão, vai passar os Estados Unidos. Em PIB por paridade de compra já passou. Então, nós temos que voltar nossos olhos para a China. Ademais, a China hoje constrói um socialismo com peculiaridades chinesas, como eles dizem, né? Mas é um socialismo. É um país dirigido por um partido comunista, que tem hoje, se aproxima de 100 milhões de membros, é o maior partido comunista do mundo, agora, dia 1º de julho, completará 100 anos. Então, todo mundo tem que ser um pouco de sinólogo aí, acompanhar. E em relação a Mao Zedong, ou Mao Tse Tung, como fala-se no Ocidente, né? Toda a minha juventude foi formado com muita leitura, além de Marx, Engels, Lenin, Stalin, eu também lia Mao. Tenho as obras escolhidas deles aqui, tenho os livrinhos vermelhos na minha biblioteca, todos anotados, né? O Mao, nós podemos dizer, ele é o construtor da República Popular da China. Então, de 1949 até a sua morte em 1976, Mao, entre erros e acertos, ele construiu a China, esta China popular, que pôde, no período de 76, 78 de transição, pôde, então, passar para esse que nós vamos falar um pouco mais, que é o Deng Xiaoping, que é bem mais novo que Mao. Ele nasce em 1904
e morre em 1997. Mas ele, eu diria assim, se Mao é o construtor da República, Deng é o responsável pela política de projeção e ascensão da China moderna do século XXI, né? Que começou lá na década de 70 do século passado, né? Sobre Mao Zedong, ele é um estrategista militar. Então, ele, além de ser um teórico, né, um estudioso do marxismo-leninismo, mas ele tinha uma especialidade que é a estratégia militar. Ele construiu, dirigiu, comandou um exército popular de libertação, que lá não chama Exército Vermelho, como na Rússia, né, chamava, e é o responsável por uma vitória depois de uma guerra civil, que ele chamava de guerra popular prolongada, é a teoria de war populated prolonged, né? Então é uma teoria que vigorou com muito fundamento na China e lá foi desenvolvida. Então, de lá para cá, outros países adotaram parcialmente. Qual que é a essência da teoria de Mao em relação ao processo revolucionário? A China era um país agrário. O proletariado chinês era muito menor do que foi o proletariado russo em 17, proporcionalmente, né? Mas tanto o proletariado russo como o proletariado chinês, eles tiveram participação significativa na direção do processo. Mas, eminentemente, a grande massa que fez a revolução na China foi a massa dos camponeses. Então, e a teoria de Mao, ela, que aí é um ponto que a gente tem diferenças, né? A teoria de Mao dizia que haveria, nessa guerra popular prolongada, um cerco das cidades pelo campo. Aí tem uma contradição, evidentemente, não tem esse cerco, tem uma luta conjunta de camponeses e operários. De qualquer forma, essa é a teoria deles, né? E sobre contradições, aí no campo filosófico, também o pensamento Mao Zedong, ele também tem um livro específico sobre isso, Contradições, que eu também estudei muito na época de juventude, que é que você tem que perceber as contradições que existem numa luta de classes, elencar, prestar atenção qual é a contradição prioritária e principal, perceber as contradições que são secundárias, deixá-las momentaneamente de lado e atacar a contradição principal. Isso diz respeito também a, por exemplo, uma política de alianças, né? Que é a tal da Frente Ampla. Mao chegou em Pequim, dia 1º de outubro de 1949, e consolida o processo da sua Revolução Popular em uma aliança de 14 partidos. Então, ele não fez a revolução sozinha e não construiu a China a partir de 49 também sozinho. Ele fez alianças. A bandeira chinesa tem 5 estrelas, uma maior e 4 menores. A maior simboliza o partido, que é o dirigente da revolução e é o que comanda hoje o Estado chinês. As outras 4 são as classes sociais que participaram do processo da revolução, né? A classe, o campesinato, o proletariado, né? A pequena burguesia, né? Então, esses setores médios da sociedade, o Mao Tse-tung, então, ele envolveu no processo revolucionário. Então, isso foi positivo. No entanto, a partir de 49, especialmente na década de 60, a China foi varrida, abatida por uma fome, por uma tragédia, por dificuldades muito grandes. Era um país muito pobre, tentou-se socializar toda a riqueza de uma forma, de uma velocidade talvez maior do que fosse possível, não é? Não havia o desenvolvimento capitalista na China, praticamente
depois de 49, tudo foi praticamente estatizado, né? O que foi diferente de quando o Deng entrou, né? Já vou falar daqui a pouco. Mas, apesar disso, houve também o problema da chamada Revolução Cultural. Muitos problemas, muitas contradições, muitas perseguições desnecessárias, por exemplo, especialmente a intelectuais, né? Que eram geralmente até humilhados nas cidades, né? Colocava-se aquele chapéu de burro na cabeça deles. Então, isso não foi positivo. No entanto, o que Deng vai fazer, a partir exatamente... Mao morre em 76. O Deng já tinha um papel importante nessa época. Ele era vice-primeiro-ministro. Só que aí houve uma luta do poder entre 76 e 78. Deng chegou a ser preso em prisão domiciliar, mas depois recupera, se projeta novamente. E aí, esta luta política entre 76 e 78, Deng vai, então, ser vitorioso, com a ajuda de outro grande líder chinês, que é Zhou Enlai, ou Zhou Enlai, né? Um grande estudioso, teórico, líder revolucionário, né? Em relação às alianças, que também Mao trata disso, você tem que ver, por exemplo, qual é a classe social que você tem que elencar como sua inimiga principal. Tem que ver quais são as classes sociais que você pode neutralizá-las e com quais são as classes e setores e segmentos da sociedade com os quais você pode fazer uma aliança para derrotar o inimigo principal. Então, isso é basicamente Lenin também. Ele era um grande estudioso. Então, o que Deng fez quando ele assume o poder real na China foi algo diferente do que Khrushchev, por exemplo, fez na Rússia em 1956. Stalin morre em 53. Em 56, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, acontece o que se chamou de uma desestalinização, né? Então, jogou-se no lixo da história um líder que é o construtor da União Soviética, é o grande comandante do Exército Vermelho que venceu a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o correto, do ponto de vista marxista, é fazer a crítica dialética, analisar corretamente quais foram os erros, mas quais foram os acertos. Como disse Charles Bettelheim, que é um grande especialista no livro dele sobre a China, né? Ele fala, nós temos que pesar naquelas antigas balanças de prato, né? Os erros e os acertos que tanto Stalin como Mao cometeram, né? E aí não há dúvida que a balança pende para o lado dos acertos. Então, você não pode superdimensionar o erro de tal maneira que você anule os acertos e passe a combater, desmaoizar a China. Isto a China não fez. Mesmo reconhecendo erros de Mao, a imagem dele está presente em todo lugar na China. Ninguém fala contra Mao. Então, é assim que os comunistas, os marxistas devem proceder. Infelizmente, na Rússia, isso não aconteceu, né? Eu fiz aqui um pequeno resumo e vou me permitir ler alguns trechos para nós completarmos aí. Não é uma aula teórica, mas vou fazer o máximo de teoria possível também para entender esse processo, né? Como diz Lenin, não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. Os chineses são muito estudiosos, né? Todos os planos quinquenais, decenais deles são baseados em muito estudo e muita teoria, né? Então, eu mandei para você certo, 3 imagens. Né? Estão certo, né? Estão certo, claro. Eu mandei 3 imagens, depois nós vamos, aos poucos, colocando na tela, se você conseguir, para eu ir comentando, né? Bom, essa parte inicial é que Deng Xiaoping, eu vou aqui apenas ler para vocês, o período que logo depois que Mao morre, a China vai ter 5 grandes líderes que já entraram para a história, evidentemente, com seus erros e seus acertos. O primeiro deles
que assume logo em seguida de Mao é o Hua Guofeng, né? Ele fica um período longo, né? Concomitante a Deng. Deng também assume em 76 uma série de cargos, inclusive o Deng nunca foi secretário-geral do partido, nem primeiro-ministro, nem presidente da China. No entanto, ele é considerado um desses 5 líderes que é o construtor desta nova China, que é esta nova China da economia socialista de mercado, ou economia de mercado socialista, né? Ele é um dos 5. Mas o cargo mais importante que ele ocupou é o principal cargo na China. Não é de presidente, não é de primeiro-ministro, não é de secretário-geral do partido. Que hoje o Xi acumula todos os 3, né? Ele ocupou a presidência da Comissão Militar Central do Partido Comunista da China, que é o que manda na China, basicamente, né? Nós não temos dúvida, como dizia Mao, né? O poder está na ponta do fuzil. E tem o fuzil, quem é presidente da Comissão Militar. Ele presidiu essa comissão durante 8 anos. E foi uma série de outros cargos importantes. Mas depois de Hua, teve Deng Xiaoping meio que concomitante. Depois veio Jiang Zemin, Hu Jintao e depois Xi Jinping. E eles têm mandato de 5 anos, permitido uma reeleição. Então, é uma era de 10 anos cada presidente que ocupa. Foi assim com Hu Jintao e está sendo assim com Xi Jinping. Deng, Hua e Jiang eram um mandato de 5 anos, né? Tudo indica que ano que vem, que vence os primeiros 10 anos de Xi, tudo indica, e eu preciso confirmar, mas parece que já mudaram a Constituição de tal maneira que não há uma proibição para a continuidade, né? Nós vivemos no mundo hoje uma série de governos longevos, primeiro-ministros ou presidentes. É o caso do Putin, o pessoal chama da era Putin, é o caso do Erdogan na Turquia, é o caso do Netanyahu em Israel, que corre o risco de interromper, mas ele está há 12 anos no poder, né? Lá é parlamentarismo, né? Então, tudo indica que a China seguirá esse caminho, né? O Roosevelt, todo mundo sabe, está na história, que se ele não morresse em 45, ele seria reeleito em 48 pela 4ª vez. Ele foi eleito em 32, reeleito em 36, 40, 44 e seria reeleito a 4ª vez em 48 se não morresse. Não havia limite nos Estados Unidos para a reeleição. O cara é bom, deixa ele trabalhar. É esse o espírito, né? Os teóricos, filósofos dizem que a essência da república, que é oposta à monarquia, é a transitoriedade no poder. Então, você tem que alternar a partir de um certo tempo. Mas alternar a partir de quanto tempo? Quanto tempo o povo decidir? Se o cara é líder e gostam dele, deixa o homem ficar, deixa o homem ou a mulher trabalhar, né? Então, nos Estados Unidos, nunca houve essa restrição. Aí eles mudaram a Constituição e impuseram apenas uma reeleição. Então, a China, eu preciso confirmar, mas parece que já foi feita a mudança. O Xi hoje é um homem extremamente popular na China. Eu queria só falar uma coisinha, o seguinte. Você vê, por exemplo, quando você tem a descontinuidade do programa, porque eles dizem que tem que atender outras correntes, o problema é quando você entra com uma corrente que tenta apagar tudo que a outra fez, né? E quando você tem uma corrente que tem que entrar para fazer isso, porque uma foi deletéria. Então, nós estamos vivendo isso no Brasil. Os governos chamados progressistas, com todos os defeitos que possam ter, eles colocaram o Brasil num patamar. E depois, o que entrou depois foi retirando tudo isso. Foi um programa neoliberaloide aí, retardado, né? Uma coisa de debilóide, que nos fez perder pujança, nos fez perder economia, nos fez perder inserção no mundo. E o que está colocado aí agora precisa urgentemente ser modificado, não sei se para voltar ao que era antes, mas pelo menos para evoluir para alguma coisa que preste, né? Então, quer dizer, essa alternância aí é meio complicada, mas tudo bem, vamos lá. Ele tem dito isso, né? Eu vim para destruir. Ele não veio para construir. Ele está desmontando tudo de positivo que teve nos 13, 14 anos do governo Lula e Dilma, né? Infelizmente. E já tinha começado o desmonte com o Temer, que destruiu a CLT. E, no meu caso, como sociólogo, eu participei de uma luta durante anos, mais de uma década,
que deveria obrigar os alunos do ensino médio a estudar sociologia e filosofia, que está na LDB. Só que a redação da LDB, os tucanos que governaram 8 anos no Brasil interpretaram que não, ali aquele texto não está obrigando. Aí nós tivemos que fazer uma emenda à LDB e durou 10 anos a luta. E foi vitoriosa. Né? A sociologia e filosofia reinaram, estão em todas as 40 mil escolas de ensino médio. O Temer tirou também. Então, você veja, ele acaba com esse aspecto, né, do ensino médio, que era conscientizador, politizador, preparador para a vida numa sociedade como cidadão, né? E também derrota, acaba a CLT, que era uma grande conquista dos direitos. Então, o desmonte começou lá, 2016, com o golpe, e continua até os dias atuais. Portanto, nós estamos há 5 anos desmontando todos os aspectos positivos que foi feito anteriormente. A China não cometeu esse erro. A China manteve os aspectos positivos de mal e fez as correções de rota que tem que ser feita. Né? Bom, é isso que é o natural. Né? Então, eu queria dizer que o Deng, junto com o Xu Enlai, ele aprova no Comitê Central do Partido, que eles eram, evidentemente, dirigentes principais, ele aprova as 4 modernizações da China. Isso 78, 79. Quais são as 4 modernizações? Da agricultura, da indústria, do comércio e da ciência e tecnologia, aliado com o setor militar. Então, estas 4 modernizações, a China passou a investir em pesquisa, ciência e tecnologia, desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, modernizações, etc. Num período histórico, mais ou menos, até relativamente grande, a China era conhecida como copiadora. Ela copiava tudo que tinha no exterior. Certa vez, um caça moderno dos Estados Unidos caiu lá no solo chinês, mas ele não se espatifou, ele caiu inteiro lá, aterrissou, deu uma pane, né? Eles desmontaram o caça inteirinho, analisaram, estudaram. Então, eles fizeram isso, de fato, teve época aqui no Brasil, 10, 15 anos passados, né, que você comprava celular chinês que tinha até 4 chips, mas não eram celulares de boa qualidade, eles eram celulares descartáveis, como outros produtos que o pessoal deu o nome pejorativo de Xing Ling, para dizer que eram produtos de segunda categoria. Isto não existe mais. Hoje, tudo praticamente se fabrica na China. Mas mais do que as empresas do mundo inteiro terem aberto plataformas industriais na China, mais do que isso, há uma política do Estado chinês de desenvolvimento desses 4 setores e modernização. Né? Então, a China hoje lidera, país de ponta em pesquisas que os Estados Unidos já ficaram para trás. O exemplo disso é a própria tecnologia 5G, e eles já pesquisam o 6G, com a velocidade altíssima. Né? A tecnologia espacial, a China hoje já tem estação espacial, ela já foi para a Lua e já tem um projeto de ir para Marte também. Né? Então, a China hoje não é mais aquela China que, por algum momento, copiou. Ela mandou estudantes pesquisar e estudar no mundo inteiro, fazer os seus doutorados, ela dava bolsa, né? E eles voltavam para lá e desenvolviam os projetos. Né? Alexandre, só uma perguntinha que eu tenho dúvida. A internet da China, ela intercambia com a nossa? Como é que funciona isso aí? Eles têm... É a internet mais veloz do mundo, né? Mais veloz que tem por causa da tecnologia 5G deles, né? Mas a internet lá, ela é regulada, não é controlada, ela é regulada pelo Estado. Então, tem alguns portais no Ocidente que não existem lá. Lá tem portais semelhantes. Então, eles têm... Porque é evidente, ali, o que a burguesia no Ocidente fala em liberdade de expressão e manifestação, na verdade, é liberdade para defender a exploração entre seres humanos.
É liberdade que eles querem para defender o fortalecimento do capitalismo, que não acontecerá. Então, não é a liberdade genérica e total aí, né? Você, mesmo o Partido Comunista sendo legalizado no Brasil, ele não tem acesso aos meios de comunicação que a burguesia tem, né? Lá na China é ao contrário. Lá os comunistas têm acesso aos meios de comunicação, mas existem outros partidos, existem outras organizações, a imprensa funciona. O que é proibido na China? É proibido voltar a pregar o capitalismo. Caraca, é isso. E eles não escondem isso. Essa é a única proibição na China. Não tem outra, né? Como aqui, né, na verdade, é proibido você pregar o socialismo e o comunismo, né? Há limites da tal da democracia burguesa. Então, nós temos que entender e não olhar os nossos olhos e usar a nossa métrica para avaliar outras sociedades, né? Aliás, cada vez fica mais claro, especialmente para os russos e para os chineses, quando eles se encontram, que não existe um modelo único de democracia. Nós temos que acabar com essa mentalidade que os Estados Unidos falam que vão levar a democracia para o mundo árabe, destruíram a Líbia, destruíram o Iraque, destruíram a Síria. Essa é a democracia que eles levaram para lá, né? Essa o povo não quer. O Irã é uma democracia islâmica, que eles construíram a seu modo. Cuba é uma democracia, a mais democrática que eu conheço, inclusive. O poder popular vem de baixo para cima, né? Então, cada país tem o seu modelo. Nós não devemos... Pois não, pode falar. Alexandre, olha só. A nossa democracia ela é tão interessante que você, numa TV, né, num jornal, você pode ouvir que o governo, há 5 anos, o governo conseguiu economizar 980 bilhões de reais com a queda dos juros. E eles justificam que essa queda veio por causa do teto de gastos. E o leigo acredita, aceita. Olha, a queda não veio por causa do limite de gasto. O limite de gasto é uma questão tributária. A queda veio porque os juros caíram e parou-se de pagar mais juros ao rentismo. Quer dizer, fica parecendo que você criou um mecanismo de teto de gasto e que isso equilibrou a questão tributária e que, por causa disso, teve economia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você teve que abaixar os juros porque o modelo interno, a inflação estava muito baixa e não existia demanda, e não existia corrida ao comércio, não existia financiamento, então você não tinha como ter juros altos. Então, os juros teve que cair. Era impraticável, né? E é o juros que remunera o rentismo, capitalista rentismo. Você ouve isso na TV e isso aí é uma falta de democracia, porque não foi justificado adequadamente o motivo pelo qual houve a queda, muito menos essa economia. E essa economia não foi dada ao país. Ela ficou por conta de novos pagamentos de dívida pública. Uma dívida pública que a gente não sabe exatamente o que é. Mas segue aí, só para exemplificar. É bom registrar que Deng foi o primeiro líder chinês que visitou os Estados Unidos da América. Em 1979, ele se encontrou com Jimmy Carter. Aliás, a aproximação começa com Nixon e Kissinger, né? Mas ela se efetiva o reconhecimento no governo Carter. Não foi no Nixon que reconheceu, que trocou embaixadores, né? Então, é isso. Bom, a política econômica que Deng desenvolve criaram na China aquilo que foi chamado de zonas econômicas especiais. O que são essas zonas econômicas especiais? Todas as empresas do mundo que queiram montar plantas fabris na China são bem-vindas. Abriu totalmente nestas zonas, desde que preencham 2 requisitos. Um é se associem com algum parceiro chinês propriamente, né? E o segundo, elas precisam observar todas as regras e normas estabelecidas pelo Estado chinês, né? Então, de organização sindical, né? Para você ter uma ideia, as fábricas privadas na China, quem manda mais, né,
é o comitê do partido do que o dono da empresa, né? Que tem seu lucro, que ganha, etc. Tal, mas o poder não está com ele, né? Ele segue as normas absolutas. Isso que me contou foi o saudoso deputado Haroldo Lima, que faleceu outro dia. Ele visitou a China muitas vezes. E aí ele contava que ele chegava numa grande empresa, grande indústria, 3, 4, 5 mil empregados, quem vinha apertar a mão dele primeiro era o chefe do partido, não era o dono da fábrica, né? Então é assim, mas o cara era dono da fábrica, né? Não era uma estatal, nem era uma empresa mista, era privado, ele também enriquecia, mas os trabalhadores ganhavam mais, distribuía a riqueza produzida de uma forma muito maior do que aqui no Brasil não se distribui riqueza no setor privado, né? Bom, nestas zonas de processamento, então, houve um desenvolvimento. E aí, em um certo momento, a maior parte das principais empresas estadunidenses transferiram suas plataformas para a China, né? Isso começa a alterar a economia chinesa. Se você olhar aqui, eu fiz aqui uma pequena pesquisa, né? Se eu conseguir localizar aqui, eu até falo para você. Se você somar a economia dos Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, em 1992, portanto, nós estamos falando de quase 30 anos passados, né? Estes 3 economias, vou repetir, Estados Unidos, União Europeia e Japão, eles representavam 49,2% do PIB mundial. China, Rússia, Índia e Brasil, que vai dar os BRICS depois, eram só 13,6%. 2019, passado então quase 30 anos, estes 3 do bloco capitalistas caíram de 49% para 32%. Então, houve uma redução de 33% na fatia do PIB mundial. E esse bloco do BRICS embaixo, né, pulou de 13% para quase 33%, um crescimento de 140%. Claro que aqui puxado mais pela Rússia, pela China, depois pela Índia, pela Rússia e depois o Brasil, né? Porque aí nós temos aqui, nesse estudo aqui, o período dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, que o Brasil cresceu quase nada, né? O período Lula, os 8 anos, ele cresce a uma média de 4%. Hoje, o mundo não está em recessão, porque a China é o motor da economia mundial, é a que mais puxa o mundo. O mundo só não é tão ou mais injusto do que nós possamos imaginar, porque a China conseguiu tirar da pobreza 400 milhões, 600 milhões, e a meta é tirar 800 milhões de pessoas da pobreza. Então, o mundo, a ONU e as suas estatísticas só podem dizer que a pobreza está diminuindo não pelo esforço de todo o conjunto da Terra, mas pelo esforço da República Popular da China, né? A China hoje já não tem a pobreza extrema. Isso está eliminado na China, né? Coisa que a Dilma tinha esse objetivo nos seus governos, né? Mas não conseguiu, né? E aqui a fome e a pobreza extrema estão voltando no Brasil. A China não existe mais. O objetivo da China é construir uma sociedade modestamente que atenda às necessidades básicas de toda a sua população. Isso só vai ser atendido no limite, né, quando você tiver no socialismo verdadeiro ou no comunismo. Por enquanto, eles têm um objetivo de uma sociedade modestamente próspera. Esse é o termo que eles usam, né? Intensamente próspera, só ainda com muitos anos, talvez quando fizer os 100 anos da Revolução, em 2049. Né? Bom, é preciso dizer que este plano que o Deng desenvolveu, diferente do que foi na União Soviética, o Gorbachev fez a perestroika e a glasnost na cabeça dele, e de algum burocrata, seu assessor direto, tentou implantar na Rússia inteirinha. Não deu certo. Este plano de Deng é o plano que veio de baixo para cima. Ele conheceu, visitou
teve contato com centenas de experiências de províncias e pequenas vilas, como é que era o processo, né? Sempre com a participação do partido. Então, nós podemos dizer que esse plano das 4 modernizações é um plano de uma construção teórica também coletiva, né? Bom, e aí chegamos na chamada economia socialista de mercado. Aí você pode dizer assim, mas, pô, mano, ou é capitalismo ou é socialismo. Aí você fala assim, mas no socialismo não pode ter mercado? No feudalismo não tinha mercado? No regime escravista não tinha mercado? Eles não faziam comércio no centro da cidade? Tudo tinha mercado, né? Na comuna primitiva, começou lá, o comerciante foi o primeiro que prestou atenção, né, entre o produtor e aquele que precisa comprar. Ele articulava este processo e fazia a venda, né? Então, tudo tem. Então, o socialismo terá uma economia socialista de mercado. Tem características um pouco diferentes com a nossa. Bom, eu queria entrar aqui. Esse livro aqui são 2 volumes, né? São livros volumosos, né? Eu li a maior parte dele. Esse volume 2 aqui, ele tem 700 páginas, né? E a parte que eu estudei mais para apresentar aqui esse programa é exatamente a parte em que ele, o Xi, desenvolve aspectos, ele teoriza, ele orienta, como líder do partido, o que eles chamam lá de Belt and Road, né? Cinturão e rota. Parece um termo meio estranho, né? Mas nós vamos ver os mapas daqui a pouco, você vai ver o cinturão e as rotas da nova rota da seda. Ele usa esse termo, então esse termo não é inventado por analistas ocidentais. Eles usam este termo, né? Então, aqui eu vou me permitir ler alguns trechos, espero que não fique cansativo, mas é importante para nós termos a dimensão do que significa isso, que nós vamos ver nas imagens que você vai projetar aqui, né? Então, esse cinturão econômico e rota, né, é do século XXI. O objetivo fundamental disso, a palavra mágica, que ele pronuncia dezenas de vezes, são 6 artigos, né, onde são escritos reunidos dele. Então, estes 6 são onde ele aborda e aprofunda este tema. A palavra mais utilizada é interconectividade. Eles precisam ligar a China com o resto do mundo. Como isso não vai acontecer espontaneamente, eles têm que fazer um investimento na infraestrutura, né? Então, neste primeiro documento, e mais importante, ele vai levantar, então, aqui 5 questões, né? Eu vou ver se consigo resumir sem precisar ler tudinho, né? Mas a primeira questão é que o foco principal tem que ser os países asiáticos, que serão os primeiros a serem beneficiados e os primeiros a entrar na interconectividade. Primeiro, então, vamos cuidar dos nossos vizinhos, né? Então, esse é o ponto 1 do seu pronunciamento, né? O segundo é que, para que isso aconteça, é necessário criar toda uma infraestrutura básica de desenvolvimento destes corredores econômicos para ligar a interconectividade. Então, aqui ele dá a senha, que é preciso fazer o investimento, e a China faz, né? O terceiro, tudo resumindo, né? Terceiro aspecto que ele que a China deve obter resultados rápidos a partir do sistema de transportes. E ele centra fogo no transporte rodoviário e transporte ferroviário. Não quer dizer que o marítimo também não seja importante. E aqui ele lista os projetos ferroviários e rodoviários com Paquistão, Bangladesh, Mianmar, Laos, Camboja, Mongólia e Tadiquistão. Esses são os mais próximos. A quarta questão, né, é que ele menciona um gargalo de dificuldade da interconectividade, que é a questão do financiamento. Quem é que financia tudo isso, né? Então, ele levanta que
a maioria dos países que serão beneficiados por esses projetos de infraestrutura para a interconectividade são países em desenvolvimento, não têm recursos para fazer estes investimentos de grande porte. Então, aí, ele então fala do fundo de bilhões de dólares, ele menciona números, né, que é o fundo da chamada Fundo da Rota da Seda, que é o dinheiro que está sendo investido no mundo inteiro. E a última questão, que resume a essência do que é o cinturão e rota, essa é a parte mais, vamos dizer, bonita, que é o lado humano e social, né? Devemos consolidar uma base social da interconectividade a partir dos aspectos do intercâmbio cultural e de pessoas. Então, a troca de informações, respeitando as culturas e a diversidade, né? A interação entre as pessoas e, em algum momento aqui, ele também cita aquilo que nós já falamos várias vezes, todos os acordos que a China estabelece é ganha-ganha. Isso aqui está no pronunciamento que ele fez, o seguinte, no 17 de agosto de 2016, que ele está exatamente aqui. Respeitar a igualdade e buscar resultados ganha-ganha. Então, quando você ouvir por aí algum analista falando ganha-ganha, fique sabendo que isto é oficial. Esta é uma política oficial do Estado chinês hoje, né? E finalizo, nós vamos mostrar os gráficos agora, tinha outros textos para ler, mas ficamos para outro momento. Finalizo dizendo assim, eles têm um superávit de 3 trilhões de dólares. Em números redondos, 1 trilhão está investido em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que rendem pouquinho por ano, mas são os chamados títulos mais seguros, né? AAA, né? Os outros 2 trilhões estão sendo investidos nestas rotas de interconectividade, né? Que aí vamos ver se você consegue pôr na tela, em ordem, aquele número 1 que eu te mandei. Vê se você consegue. Tá, eu vou tentar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Esse é o primeiro, né? Então, um cinturão e uma estrada. A China e as novas rotas da seda, né? Então, prestem atenção, né? As rotas econômicas da seda são as linhas vermelhas. Então, você veja que a prioridade é ligar a China com a Índia, o Mar do Sul da China, que é Singapura, Teherã, ali o porto de Guandar, no Mar Arábico, para pegar o mundo árabe, passa pela Turquia, passa por Moscou e vai até a Europa. Então, essa é a rota azul, é a rota marítima. Então, você veja que sai de os portos muito importantes da China, né, que é o Fuzhou, e aí ele vai ali, Jakarta, né, que pega toda a região dos países da ASEAN, Associação dos Países da Ásia, né, passa ali por esse estreito ali em Singapura, vai ali no sul da Índia, né, Colombo. Ele, então, estaciona em países da África, que é a rota de entrada que nós vamos ver em outro gráfico, e aqui em Mombasa e Djibouti. Djibouti é ali bem na portinha da entrada do Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho, esta portinha de entrada pequenininha, é chamado, é um estreito, né? É chamado Bab el-Mandeb. Em árabe, é a entrada do Mar Vermelho. Toda esta região aqui, que banha o Iêmen, que banha Omã, Arábia Saudita é vizinho, esta região chama o Mar da Arábia. E aí o Mar Vermelho vai dar onde? No Canal de Suez. E Djibouti é ali naquela região, do lado é a Etiópia, né, que é o chamado chifre da África, né? Djibouti é o único país onde a China tem uma pequena base militar, que é um local aí de apoio e abastecimento
para as suas frotas aí, que só ficam no Pacífico, diferente dos Estados Unidos, que espalham pelo mundo. Atravessando o Suez, então, eles ganham o mar Mediterrâneo, né? Aí vai lá para Pirineus e Vênice, né? Na Itália. Então, você veja que é um cinturão e é uma rota. Esse aí, estes que estão marcados, a bolinha laranjada, eles são membros, né, da Asia Infrastructure Investments Bank. Eles têm um banco de investimento da Ásia, né, onde a China aporta o maior capital. Se você conseguisse colocar este segundo, que é o número 2 que eu te mandei na ordem, né? Colocar. Esse aí, né? Então, aqui são os projetos, né, submetidos às autoridades chinesas e à organização que executa os projetos, né? Então, vocês têm aí faixas maiores de cores. Tem faixas maiores vermelhas e faixas maiores azuis, né? Da mesma forma, as faixas maiores vermelhas são as faixas de rota terrestre e as faixas azuis são as faixas marítimas, que é parecido com aquele gráfico. No entanto, tem aí uma série de oleodutos planejados, rodovias, gasodutos, isso. Principalmente aí o terceiro gráfico, que será rodovias e ferrovias. Então, preste atenção na África, como adentra na África até o Atlântico. Olha como atravessa. Vai até o lado de cá da costa, no Atlântico, né? Então, aí é para a expansão desses produtos chineses, né? Então, esse mapa diz respeito a isso. E o terceiro e último, se você puder colocar, é o mapa, esse gráfico aqui, ó, é o laranjado. Está aparecendo esse aí? Está dando para ver aí? Tá, mas você está vendo aqui na tela? Não, ainda não. Está o anterior ainda. Então, tem que fechar o anterior e abrir o novo. Deixa eu fechar. Esse aqui. Isso. Esse? Isso. Tá. Então, veja o título, né? Velhos nomes, novas rotas, né? Então, o transporte da infraestrutura nas várias formas das iniciativas da Rota da Seda. Então, o que está em vermelho são o cinturão da Rota da Seda econômico. Isso é vermelho. Aí nós estamos falando aqui de rodovias e ferrovias. Então, a prioridade deles é a própria China, os países vizinhos, né? E aí ele termina lá no porto de Roterdã, na onde? Na Holanda. É o maior porto do mundo. Então veja só que a interconectividade, para quê? Para os produtos chineses chegarem ao maior número de países. Nenhum país do mundo tem isso. Os Estados Unidos exportam para o mundo inteiro, é verdade. Eles não se preocupam em criar condições de infraestrutura para o produto deles chegar lá. A China está criando, né? Isso aqui o que está em rodoviárias que você falou? São rotas rodoviárias? É tudo rodoviário, esse mapa aqui, rodoviário, só é marítimo o azul, que nós vamos ver agora. O azul pontilhado é as rotas da seda marítimas. Então, o que está pontilhado, você veja, e os dois portos principais, Fuzhou, Hanoi, na verdade, é Vietnã, né? Não. Jacarta, né? Colombo, na Índia, Nairobi, Djibouti, Mar Vermelho, Atenas, na Grécia, e aí toda a Europa. Você veja onde termina esta pontilhado azul ali. Uhum.
É, É na não, Espanha. ele também caminha, parece que caminha até Roterdã também. Ou não? Passa por vários países aí, né? Sim, mas ele termina aqui. Será que ele termina em Atenas, não? A Itália. Itália? Não, o que vai para a Espanha é outro, é a Trans-Siberian Railway. rodovia ferrovia Transiberiana, famosa, Aham. que é a número 1 aí, presta atenção. Olha o Eu disse. tamanho dela, né? Ela passa na China, ali em cima é Mongólia, vai até Moscou, ali pega Irã, Turquia, essa região toda aí, e chega, ela termina na Espanha, ali perto do Estreito de Gibraltar. Essa deve ser a maior ferrovia do mundo, né? E tem uma segunda que eles atendem lá a região de Singapura, aqui embaixo, né? E a terceira, que é propriamente chinesa. Ela é interna na China, que ela interconecta com as outras, para as outras, então, fazerem fluir. Então, esses são os três mapas mais explicativos que eu localizei para o nosso debate hoje, para os seus ouvintes aí terem uma noção clara do significado, da dimensão. Então, aí, concluindo, nós vamos entender por que a China é inimiga dos Estados Unidos. Mas ela não quer ser. Os Estados Unidos elegeram a China seus inimigos. Mas a China não quer. A China quer um mundo de paz, harmonia, desenvolvimento, prosperidade. Ela está fazendo a parte dela, ajudando outros países mais pobres em desenvolvimento, com financiamento e infraestrutura. Os ingleses não construíram ferrovias no Brasil? Construíam. Claro que eles não construíam de graça, mas eles tinham interesse nesse desenvolvimento para escoar seus próprios produtos. E o Brasil ficou endividado, né, várias vezes com a Inglaterra, né? Então, a China não. A China tem outro modelo de desenvolvimento, né? Ela financia a infraestrutura para beneficiar o país quando ela mantém contratos comerciais. Os dois lados ganham. São contratos ganha-ganha. Então, o mundo geopolítico do século XXI, a partir dessa segunda década do século, até 2030, nós vamos presenciar este desenvolvimento maciço da China na busca da igualdade e uma sociedade modestamente próspera, ou seja, melhorar a situação do seu povo e exportar desenvolvimento, exportar seus produtos e exportar riquezas. A China, esse é o modelo que ela defende, né? Então, é isso. Não sei se você tem alguma Eu acho observação. engraçado o pessoal falar a economia da China ela é toda projetada, né? E toda planificada, projetada, que é uma herança lá do Eu planeta. prefiro o termo planificada do que projetada, né? É planificada, eu usei o termo errado, planificada. É porque o Wallace Moreira tem mania de falar de projetismo, então eu confundi, mas planejada, realmente, ela planeja, né? Esse cinturão em rota está planejado até 2025 agora, quando eles pensam em concluir, né? Agora, eu acho engraçado o seguinte, então eles falam que isso aí é uma interferência do Estado na economia. Na realidade, é um comando do Estado na economia, um comando que torna a economia próspera. Agora, eu acho engraçado o seguinte, quando você imagina que os Estados Unidos, ou um país qualquer, faz sanções contra um outro país por motivos econômicos, isso também é uma influência do Estado na economia daquele país, né? Porque os americanos, por exemplo, querem que algumas indústrias que estavam dentro da China eles vão para dentro do território americano. Por quê? E por que eles não deixam o mercado resolver isso? Por que ele deixa o empresário resolver isso? Porque ele está se sentindo que está um problema para o país dele. Então, quer dizer, quando o camarada fala, por exemplo, que é interferência do Estado, na realidade, todas as vezes que o Estado dá um comando a favor de uma ideologia ou de outra ideologia, em termos econômicos, ele está interferindo, né? Ele está interferindo a favor de alguém e a favor de outro alguém, né?
E nós, aqui no Brasil, nós estamos com 20 milhões de miseráveis, né? E a gente precisava aí que aqueles 980 bilhões que eu falei aí de economia aí viesse para criar emprego aqui no Brasil, né? Mas o pessoal aqui entende que o Estado não pode, né, interferir com isso. Bom, eu como entendo um pouco de matéria econômica, tenho dificuldade de falar, inclusive de usar as tecnologias, eu elejo vocês que são mais versados para poder falar em nome do que eu penso. Agora, só para a gente não delongar muito, quem assiste um programa como esse aqui, ou o seu programa, quando você faz lá no Diário Pacus, Canal Resistente e tal, o cara sempre acha que você está defendendo uma ideologia, né? Ou o Wallace Moreira, o Lia Japur, ou outros que falam por aí, o Zé Reinaldo, e que trazem a visão dessas outras realidades, o pessoal se filtra isso dizendo que isso é uma ideologia. Então, o convite que eu faço aqui é o seguinte: você não precisa de se tornar comunista, você não precisa de se tornar socialista. O que você precisa é ver o que está acontecendo, por exemplo, dentro da Coreia, o que está acontecendo dentro do Vietnã, o que está acontecendo dentro da China, né? E ver que eles estão inovando e a sociedade deles está ficando próspera. E nós não. Nós estamos com um sistema neoliberalóide aí. Pode falar. Não, eu completo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Keynesianismo lá agora. O Biden colocou 5 trilhões de dólares na economia. Isto aí é keynesianismo muito mais do que Roosevelt foi. No auge da crise de 2008, aquela crise, o Bush colocou na economia para salvar as empresas e deu uma miserinha para o povo mais pobre. Ele colocou 800 bi. Ele já colocou agora, o Trump já tinha posto 2 tris. 2 tris, é. Ele é neoliberal também, o Trump. Agora ele botou 5. Então, onde vem esse dinheiro? Não tem o tesouro. Eles estão deficitários. Eles imprimem o dólar. Você veja, isso quebra o modelo do neoliberalismo. Será que o neoliberalismo vai passar por uma modificação, por um controle maior por parte do Estado? Vamos ver. Nós temos que prestar atenção. E aí você olha o caso do Brasil, com o Paulo Guedes e tal, nós estamos mais atrasados que o mundo inteiro, meu amigo. Aqui quer se implantar um modelo que já não está dando certo em lugar nenhum do mundo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que, na atualidade, a pandemia jogou isso aí no ar. Na atualidade, o neoliberalismo morreu. Ele só está vivendo aqui no Brasil. Entendeu? Eu ainda não afirmo com todas as letras, mas eu acho que ele está bastante ferido, mas não está morto ainda, viu, Abraão? Está na UTI, né? Pode estar na UTI, igual os nossos pacientes de Covid aí. É isso aí. O capitalismo vai ter que se reciclar, não tem outro jeito. Né? Até para sobreviver, né? Até para tentar sobreviver um pouco mais, porque não tem como. Ele está numa crise terminal, não tem mais jeito. Agora, aquilo que eu sempre disse sobre o pensamento de Marx, não é inevitável que o que vem depois seja o socialismo. O que é inevitável é que o capitalismo vai desaparecer. Isso não tem dúvida. Agora, será que vem o socialismo ou virá outra coisa? Por isso que é a necessidade da consciência do partido, né? No sentido de quem é que vai dirigir este processo de transição de sociedade. Como Lenin fez, né, na Rússia, do capitalismo de fevereiro de 17 para o socialismo a partir de outubro, no mesmo ano. Né? Mesmo não tendo dado certo, foi a primeira experiência histórica concreta, diferente da Comuna de Paris, que durou 70 e poucos dias. Né? Aí durou 74 anos. Né? Temos que aprender com isso. Mas eu não tenho dúvida, nós temos que cada vez mais defender o socialismo como modelo alternativo. E um socialismo bonito como o chinês. Ele não impede as iniciativas privadas, não impede você de ter uma bolsa de Louis Vuitton, não impede você de comprar um iPhone, tem tudo lá. Só que o poder aquisitivo do chinês é muito maior do que o estadunidense. Por isso que o poder, a paridade de compra, você mediu a forma de cálculo do PIB per capita é a mais distorcida do mundo. Você pega o total do país, divide pelo número de habitantes. Né? Fica parecendo que todo mundo ganha bem. Tem um bi e meio, né? Aí eu quero saber o PIB por paridade de compra. O que é que o chinês faz com $200 e que um nova-iorquino faz?
O cara, um chinês com $200 de salário, equivalente em yuan, né? Ele tem TV de LED na sala dele, ele tem freezer lá, tem tudo, né? Então, esse é o poder. A mesma coisa Cuba. Eu estive em Cuba 3 vezes. Você tem a moeda cubana, o cubano de lá, por exemplo, $1 significa 28 pesos cubanos. $1, que é R$ 5 aqui, que é o preço de uma passagem de ônibus no Brasil. Sabe quantas passagens de ônibus você compra lá com 28 pesos? Você compra 56 passagens de ônibus. É 50 centavos de peso cubano a passagem lá. Então, é isso. Quando eu troquei $10 quando cheguei lá, rapaz, eu me sentia rico, dinheiro cheio de peso, né? 280 pesos. Eu tomei sorvete por 4 pesos. Eu nunca me esqueço, só aproveitando para falar, que curiosidade, eu fui na sorveteria mais famosa da Copélia, né? O cara trouxe o cardápio, assim, eu não olhava o conteúdo, eu olhava o preço. Aí eu falei, eu quero esse aqui de cima. O mais caro que tinha lá era 5 pesos cubano. Banana split, com não sei o quê, com mais cobertura. Era o sorvete mais sofisticado. 5 pesos cubano. Então, essa é a questão que a China está muito mais avançada, né? Mas é isso, meu amigo. Mais um encontro aí. Alejandro, o negócio é esse. Eu acho que a gente precisa de estudar e de ler sobre os outros povos. Você não precisa de adquirir uma ideologia A, B ou C. A gente precisa de estudar. A história nos ajuda a verificar isso. E a questão é o seguinte, você não precisa seguir necessariamente o modelo cubano, o modelo chinês, o modelo coreano ou o modelo russo. O que você precisa é adaptar as coisas corretas, boas, aqui para dentro e fazer do nosso jeito. Se nós formos fazer de maneira socialismo de mercado, se nós formos fazer de uma outra forma, contanto que não seja um capitalismo que nos mate. Porque até agora o liberalismo e o neoliberalismo está matando a nação brasileira. E outra coisa, o pessoal está falando que nós estamos em crise por causa da pandemia. Não. A pandemia ela só colocou para fora as vísceras de um sistema podre, um sistema carcomido, um sistema que estava caindo, sendo comido. Porque no último mandato, no último governo da Dilma, naquele primeiro ano de 2015, onde ela começou a fazer concessões ao neoliberalismo, e depois todo o governo Temer, e mais o governo desse rapaz que está aí agora, nós só perdemos. Desinvestimos na Petrobras, tivemos aí uma Lava Jato que acabou com 20 empreiteiras e acabou com 5 milhões de empregos. Né? Nós perdemos em tecnologia e em pujança, perdemos CLT, arrumar esse teste de gastos aí, que é um programa de desinvestimento. Isso não pode ser solução para nada, fazer economia e não investir em nada. Alejandro, eu vou deixar você descansar, porque eu sei que você é um homem que faz 20 programas por semana. Eu te agradeço muito você ter comparecido aqui. Te peço desculpas por ter cometido qualquer erro aí, que a transmissão não pôde ser ao vivo. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço aí. Boa semana. Tchau, obrigado. Tchau.